Bom dia, shalom, shalom. Estamos no dia 31 da contagem do Homer. E hoje nós vamos falar o espírito de poder, o sopro que reanima os ossos secos. Vamos lá para Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos o espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Queridos, nós conhecemos bem, né, esse versículo, essa passagem, e Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, e aquilo representava ali uma nação abatida, sem vida, sem esperança, mas o que parecia impossível aos olhos humanos foi transformado pelo sopro do Espírito. E esse é o sopro, e esse sopro é o Espírito de poder, o mesmo Espírito que hoje vem reanimar e nos levantar para cumprir o nosso propósito. Quando olhamos aqui, nós vamos ver que o vale não é o fim, mas ele é um cenário de milagres. Os ossos, eles estavam sequíssimos, ou seja, não havia vida, não havia nem perspectiva alguma ali. E Deus pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos? O Espírito nos ensina aqui a não olhar com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Onde o homem vê morte, Deus vê o começo. Porque ali, quando Deus faz essa pergunta a Ezequiel, nem mesmo Ezequiel conseguia ver o que Deus já estava vendo. Então, só ele consegue ver o recomeço, onde todos nós estamos só olhando morte. Então, se existe hoje alguma área em nossa vida que parece estar morta, nós precisamos entender e receber que o Espírito de Deus, o Espírito de poder, está soprando essa área, e onde há um vale, né, será um palco ali de ressurreição em nossas vidas. Nós vimos aqui que o poder da palavra, quando é liberada, quando Deus manda Ezequiel profetizar, quando ele fala profetiza esses ossos, o que acontece? A profecia alinhada à palavra, ela gera transformação. Então, nós não podemos nos calar diante do vale, né? Mas nós temos que falar crendo verdadeiramente, liberando palavras de vida, de restauração, alinhadas com o que o céu está dizendo. Então, a primeira chave que a gente vai ver aqui hoje, o espírito de poder entra e levanta um exército. Nós vimos em Ezequiel aqui, versículo 37, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentre os mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. O vale estava cheio de ossos, queridos, cheio de ossos secos, sem vida, sem conexão, sem propósito, mas o espírito não é limitado pela morte e nem pela esterilidade. Quando o profeta profetiza, algo acontece aqui no invisível, o poder da vida invade a morte. Então, não importa o quão morto pareça, né, o que a gente está vendo de morte em nossas vidas. Temos que entender que onde o Espírito sopra, há ressurreição. O Espírito de poder, ele entra
onde há obediência à palavra profética. O espírito de poder, ele não só restaura, mas ele posiciona também. Quando fala, e puseram em pé um exército, ou seja, eles não apenas voltaram à vida, mas eles foram posicionados como um exército em prontidão. Então, o Espírito Santo, ele não vem só para nos consolar, mas ele vem para ativar, para despertar, preparar e também para nos posicionar. Lá em Joel 3,9 vai dizer, despertai os valentes, preparai-vos. O Espírito de poder está despertando valentes que estavam adormecidos dentro de estruturas religiosas ou presos pelo medo ou pela visão deles próprios. Então, o exército de Deus não é um grupo, queridos, de sobrevivente, mas de governantes. Nós somos governantes. O vale foi transformado em um campo de guerra, pronto para a conquista. Essa é a obra do Espírito de poder, nos transformar de sobreviventes para conquistadores. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda chave, onde o Espírito sopra a vida e propósito. Quando o profeta obedece e profetiza ao Espírito, algo muda. O Espírito entra e começa a reconstruir o que estava desfeito. Carne, nervos, peles, e então a vida. João 6,63 vai dizer, as palavras que eu vos disse são espírito de vida. O Espírito, ele não sopra sobre estruturas sem propósito, queridos. Ele sopra para dar forma, visão, vida à nossa missão. Então, Deus não apenas deu vida aos ossos, mas ele posicionou como um exército. Onde há um chamado, né, ele vai nos posicionar. Há um chamado sobre nós, sobre a nossa geração, que é levantar e ocupar os lugares designados pelo Senhor. Romanos 8,11 diz, se o Espírito o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então, o Espírito de poder, ele não vem só para nos fazer sobreviver, ele vem para nos levantar para a guerra e para vencermos. O mesmo sopro que transformou um vale de morte em um exército vivo está disponível também hoje. O Espírito do poder, ele vem como vento, como fogo, como vida, para quê? Para nos reanimar, nos reposicionar e liberar o nosso destino. E a terceira e a última chave, de ossos secos a guerreiros cheios de espírito. Vimos em Ezequiel, quando fala, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Então, o vale de ossos secos representa lugares e pessoas onde a esperança já morreu, onde tudo parece irreversível. Mas Deus, ele levanta um profeta justamente para mostrar que lá no vale o seu poder se manifesta. Deus, queridos, ele não evita o vale, mas ele entra no vale junto conosco, porque o vale é onde, para ele, é um cenário onde a glória dele vai se manifestar o poder. Então, guerreiros, eles são forjados em vale. Então, eles não apenas, no vale, eles não apenas ressuscitaram, mas se levantaram como um exército. O Espírito nos levanta apenas para viver, mas para guerrear e para governar. Coloque isso na cabeça de vocês. Se vocês estão em vale, sabe que o Espírito de poder ressuscita, está nos ressuscitando, nos tirando desse vale como um grande exército para governar. Efésios 6 vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. O Espírito de poder nos fortalece não apenas para resistir ao mal, mas para avançar em autoridade. Os ossos estavam desorganizados, desconectados, estavam mortos. Mas quando o Espírito de poder entra, ele restaura a identidade, alinha os membros e ativa o propósito. Joel 2,25, restituirei-vos os anos que foram consumidos. Então, a restauração de Deus, queridos, ela não é parcial, ela é total e ela é poderosa. O inferno deseja nos ver paralisados pelo desespero. Né? Ele quer que a gente enxergue apenas um vale de ossos secos, mas o céu já liberou um decreto sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, que haverá vida
haverá exército e haverá governo. Deus está nos levantando como uma geração profética, restaurada, posicionada e cheia do espírito de poder. Uma geração que não apenas vê o vale, mas que ouve a voz profética e anda conforme o sopro do espírito. Então, queridos, nós somos parte desse exército que está se levantando para transformar vales em territórios de glória. Amém? Shalom, shalom. Amanhã a gente se encontra novamente.